Olá, alunos da Faculdade SCOM, do curso de Psicologia, sejam todos muito bem-vindos à unidade 6 da disciplina Métodos Qualitativos e Quantitativos em Pesquisa em Psicologia. E nesta unidade 6 nós estudaremos os métodos de natureza quantitativa, preparação e coleta de dados, e esses métodos, né, de natureza quantitativa que nós estamos abordando aí desde a primeira unidade, são aqueles que utilizam a mensuração numérica de variáveis para descrever fenômenos psicológicos, né? Também testar hipóteses, identificar relações entre dados. Então, esse tipo de abordagem vai buscar a objetividade e não a subjetividade, a generalização dos resultados e a possibilidade de reprodução da pesquisa. A aplicação dos métodos quantitativos na psicologia, como vimos nas unidades anteriores, permite investigar a frequência de sintomas em uma população, medir o grau de ansiedade em diferentes contextos, ou avaliar o impacto de uma intervenção psicológica, né? Então, existem algumas etapas para esta preparação, né? Primeiro, a coleta de dados quantitativos, que vai envolver uma série de passos rigorosos, pois a validade e a confiabilidade dos resultados dependem diretamente da qualidade desse planejamento. As principais etapas seriam a definição das variáveis, né? As variáveis precisam ser claramente definidas e operacionalizadas, ou seja, traduzidas em termos mensuráveis. Por exemplo, a ansiedade pode ser medida por uma escala como o inventário de ansiedade de Beck. O próprio rendimento escolar pode ser representado pela média das notas em determinada disciplina. A escolha dos instrumentos de medida, os dados quantitativos podem ser coletados por meio de questionários ou escalas padronizadas. Os próprios testes psicológicos validados, né, as observações com categorias previamente definidas, experimentos com manipulação e controle de variáveis. É fundamental que os instrumentos utilizados sejam válidos, né? Ou seja, medem o que se propõe a medir e confiáveis, produzem resultados consistentes, né? Nós temos a amostragem, a seleção de amostra deve ser feita com critério, pois a representatividade é essencial para a generalização dos resultados. Podem ser utilizados métodos de amostragem aleatória simples, amostragem estratificada, amostragem por conveniência, quando o acesso ao público-alvo é limitado, mas ainda assim exigem cuidados éticos, né? O planejamento da coleta, nesta fase, né, onde o pesquisador vai definir onde a coleta ocorrerá, né, se é online, presencial, laboratório, na escola ou em outro ambiente, quem aplicará os instrumentos, ou o pesquisador ou assistentes treinados, né? Como serão armazenados e protegidos os dados, ou seja, a garantia do sigilo, que envolve a ética, que estudamos na unidade anterior. Também se prepara para o termo de consentimento livre e esclarecido, indispensável em qualquer pesquisa com seres humanos. Temos a coleta de dados quantitativos, que deve seguir rigorosamente o protocolo estabelecido para garantir a padronização do procedimento e assim minimizar as interferências externas. Durante essa fase, é importante aplicar os instrumentos conforme as instruções do manual, respeitando o tempo e a ordem e o ambiente adequado, orientar os participantes de forma clara, sem induzir respostas ou interpretar perguntas por eles, registrar os dados com precisão, utilizando planilhas eletrônicas, softwares estatísticos ou sistemas específicos de coleta digital, garantir a ética e o respeito aos participantes, preservando seu direito de recusar ou interromper a participação a qualquer momento. Um exemplo prático. Uma pesquisa sobre os efeitos da música clássica na concentração de universitários pode seguir esse percurso quantitativo. A variável dependente, nível de concentração medido por tempo de resposta e acertos em um teste de atenção. A variável independente, presença ou ausência de música. O instrumento, teste de atenção validado.
A amostra, 60 estudantes divididos aleatoriamente em 2 grupos. O procedimento, os grupos realizam o teste em condições diferentes, os dados são registrados e analisados estatisticamente. Então, os métodos quantitativos, eles exigem esse planejamento meticuloso e precisão na coleta de dados, pois qualquer desvio pode comprometer a validade desses dados. Quando bem aplicados, esses métodos possibilitam análises robustas que contribuem para o avanço da psicologia como ciência baseada em evidências. Além disso, a clareza na definição de variáveis e o uso de instrumentos confiáveis permite que outras pesquisas possam replicar o estudo, fortalecendo a confiabilidade dos achados científicos. Por fim, os métodos quantitativos e também os qualitativos em psicologia, né, os métodos não são rivais, né, são complementares, eles em caminhos de conhecimento, né, que juntos eles oferecem uma visão mais rica, rigorosa e humana dos fenômenos psicológicos. Os quantitativos entregam quanto? Números, frequências, correlações e testes estatísticos que sustentam generalizações, comparações entre grupos e predições. Seu poder reside na objetividade e na replicabilidade, na força explicativa de grandes amostras. Já os qualitativos desvelam como e por que, né, significados, narrativas, emoções e contextos que só emergem no diálogo profundo, na observação participante e na análise de discursos. Então, seu valor está na compreensão detalhada, na abertura a novas hipóteses e no respeito à singularidade humana. Quando guiados por rigor metodológicos e princípios éticos, ambos, tanto quantitativos, qualitativos, convergem para uma mesma meta: produzir conhecimento confiável que melhore a vida das pessoas. Integrar estatísticas precisas com histórias vivas permite validar teorias, desenhar intervenções eficazes e formular políticas públicas sensíveis à realidade das pessoas, né? Então, a disciplina de métodos quantitativos e qualitativos em psicologia é a espinha dorsal da formação científica do psicólogo, né? Foi a pergunta, foi a palavra, né, que nós demos logo na primeira unidade, que muitos estudantes de psicologia não entendem por que os métodos quantitativos e qualitativos devem fazer parte da disciplina, do curso de psicologia, né? E deve porque os métodos quantitativos e qualitativos, né, de tudo isso que nós apresentamos nessas 6 unidades, ela constrói esse olhar investigativo, né, e vai ensinar os profissionais a transformar curiosidades clínicas ou sociais em perguntas de pesquisa bem formuladas, né, fundamentadas na literatura e passíveis de teste. Sem falar que vai oferecer ferramentas duplas e complementares que nós abordamos ao longo dessas 6 unidades. Então, a disciplina Métodos Quantitativos e Qualitativos de Pesquisa em Psicologia se encerra nesta 6ª unidade. Você tem todo esse conteúdo para estar analisando, estudando, fazendo as suas anotações, para que, com certeza, será um excelente profissional, utilizando métodos, a metodologia, a ética, enfim, tudo que nós aprendemos em métodos qualitativos e quantitativos. Bons estudos e até mais.